Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, parte 2 do estudo do ponto. Vou falar hoje sobre divisão de um segmento em partes iguais e em partes proporcionais, tá bom? Partes iguais, né, é um caso particular de partes proporcionais, né, quando a razão de proporcionalidade é 1. Mas a gente normalmente fala partes iguais um tipo, partes proporcionais outro, porque em partes iguais é mais rápido, é mais simples. E partes proporcionais a gente precisa pensar um bocadinho mais, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa é dividir um segmento em duas partes iguais. Como assim duas partes iguais? Localizar o ponto médio. Onde é que está localizado o ponto médio? Lembra que eu falei que a geometria analítica ela era a geometria onde cada coisa tinha o seu endereço, tinha a sua localização. Então, aqui a gente vai descobrir quais são as coordenadas do ponto médio, tá? Eu não quero saber quanto vale o tamanho do segmento, não. Eu quero saber onde é que está localizado o ponto médio. Então, vamos lá. Eu marquei aqui um ponto para identificar como ponto médio e aqui também. Eu vou chamar essa abscissa do ponto médio de x do ponto médio e a ordenada de y do ponto médio. E a gente vai usar um raciocínio, na verdade, bem simples. É basicamente pensar no seguinte: se esse ponto aqui é o ponto médio, então o tamanho desse segmento aqui, que eu estou destacando de azul, é exatamente igual a esse outro segmento que eu estou destacando aqui de amarelo. Esses dois segmentos têm o mesmo tamanho, porque eu estou projetando o ponto médio aqui no eixo X. Qualquer coisa, quero provar, tudo bem. Pode pensar em semelhança, esse triângulo é congruente a esse, enfim. O jeito que você achar melhor. Mas aí, esse segmento azul é igualzinho ao amarelo. Bom, o tamanho dele, tá? O tamanho do segmento azul é igual ao tamanho do segmento amarelo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o comprimento do segmento é esse aqui, ó. Como é que eu meço o comprimento aqui? É x de m menos x de a. E o tamanho do outro segmento, lembra, é final menos inicial. Então seria x de b menos x de m. E aí a gente tem uma equação. E eu vou resolver essa equação. De um jeito bem simples, tá? Passa menos x de m para cá, fica 2x de m. E passa menos x de a para lá, fica x de a mais x de b. E aí a gente acabou de provar que x de m, inclusive muita gente já olha para isso e intuitivamente conclui, né, que o x do ponto médio nada mais é do que a média aritmética das abscissas. De maneira análoga, o y do ponto médio também é a média aritmética. Então, basicamente, para descobrir onde está localizado o ponto médio, é só somar e dividir por 2, beleza? Então, está aqui provado. Eu coloquei aqui um exemplo, não para descobrir onde é que está o ponto médio somente, para descobrir algo a mais. Eu coloquei um triângulo aí, os vértices estão indicados, deixa só, o vértice A ele é menos 1 e 3, apaguei aqui, menos 1 e 3, para colocar aqui. O vértice B, olha ele aqui, 4 e 5. E o vértice C, 3 e 1. E aí, vou fazer uma pequena pergunta, porque aí envolve também o conceito da geometria plana, é bom para revisar, tá? Qual é o comprimento da mediana relativa ao vértice C? Então, vou até escrever isso aqui. Determinar o comprimento da mediana relativa ao vértice C. Aí eu preciso lembrar de um conceito. O que é a mediana? A mediana é uma seviana, ou
seja, é um segmento que sai do vértice e vai até a reta suporte do lado oposto. A mediana é uma seviana que parte do vértice e vai tocar exatamente no ponto médio do lado oposto. Então, vou dar uma destacada aqui, deixa eu colocar de azul, mais ou menos por aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar bem direitinho. Pronto. Então, no olhômetro, o ponto médio é mais ou menos por aqui. Então, o que eu estou querendo descobrir é qual é o comprimento da mediana. Então, eu chamei aí de CM. Quanto vale esse comprimento? E aí eu vou precisar, na verdade, de dois conceitos para resolver esse problema. Quais são esses dois? Primeiro, eu preciso encontrar o ponto médio, encontrar as coordenadas do ponto médio. Quando eu encontrar, eu quero saber a distância. Tá? O comprimento é a distância entre o ponto C e o ponto M. E aí a gente vai usar o conceito da aula passada, distância entre dois pontos. Lembram? Subtrai o x eleva ao quadrado, subtrai os dois y eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Lembram disso? Pronto. Só que para aplicar essa fórmula, eu preciso encontrar primeiro o ponto M. E o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Então, eu vou usar esse raciocínio aqui. Então, vamos lá. Para encontrar o x do ponto M, como o ponto M é o ponto médio do segmento AB, eu vou pegar o x de A, o x de B e fazer a média aritmética. Menos 1 é o x de A, o x de B é 4, dividido por 2. Então, vai dar 3 meios. Minha sugestão, não coloca 1,5, tá? Não coloca decimal, porque como a gente vai colocar na fórmula para levar ao quadrado e tirar a raiz, é mais confortável fazer com a fração, tá bom? Agora, vamos continuar. O y do ponto médio, usando o mesmo raciocínio, y do ponto A, 3, y do ponto B, 5, dividido por 2. Então, vai ficar 4. Encontramos o ponto médio. Está aqui, bonitinho. Ele vale 3 meios. As coordenadas valem 3 meios e 4. Aí agora, não acabou não, porque eu quero o tamanho da... Olha só, o tamanho da mediana CM. Eu preciso fazer a distância do ponto C até o ponto M. Vamos fazer isso? Distância de entre dois pontos, né? Como é que a gente faz? Igual a gente aprendeu na primeira aula. Subtrai as abscissas e eleva ao quadrado. A abscissa de C é 3. A abscissa de M é 3 meios. Então fica assim. 3 menos 3 meios ao quadrado mais... Subtrai as ordenadas agora. Y de C é 1. Y de M é 4. Então vai ficar. Olha só para essa continha. Cuidado para não se enrolar nisso aqui, tá? 3 menos 3 meios. Então a gente multiplica e soma. E outra coisa, né? 3 meios é metade de 3. Então quando você tira uma metade, sobra outra metade. Ou seja, 3 menos 3 meios é 3 meios. Elevado ao quadrado, 9 quartos. E aqui 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado, 9. Vai ficar o seguinte. Vamos tirar o MMC, vai ficar 4. 4 vezes 9, 36, mais 9, 45. 45 sobre 4. Dá para tirar a raiz aqui do 4? Dá, vai ficar 2. E o... Opa, desculpa, 49, não, 45. E o 45, a gente pode fatorar até mentalmente. Acompanha comigo. 45 é 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. A raiz de 9 é 3. Então, fica 3 raiz de 5. Beleza? Pronto. Então, a gente acabou de descobrir o tamanho da mediana CM. Isso é uma aplicação básica da distância entre dois pontos. Eu vou provar um resultado aqui
da geometria plana, que eu acredito que vocês conhecem, que é uma propriedade que, inclusive, nas nossas aulas de geometria plana, eu demonstro isso na seção dos quadriláteros especiais. Tem um quadrilátero que todo mundo conhece, que se chama paralelogramo. E aí o paralelogramo, ele tem uma propriedade especial, que é o seguinte: as diagonais se interceptam no ponto médio. Quando você traça as duas diagonais do paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio. E eu provei isso, acho que foi por semelhança, lá na aula de geometria plana. Se eu não me engano, eu demonstrei por semelhança. Aqui eu vou demonstrar por geometria analítica, tá? A gente vai fazer uma outra demonstração para mostrar o mesmo resultado, tá bom? E eu vou usar exatamente isso do ponto médio. Então, o que eu vou fazer aqui é provar que as diagonais do paralelogramo interceptam-se no ponto médio. Vou mostrar para vocês, para quem nunca viu, como é que se prova uma coisa por geometria analítica. Tá aí uma maneira de você entender que alguns problemas de geometria plana podem ser resolvidos por analítica. E às vezes, não é sempre, mas às vezes sai muito mais fácil. Pode dar mais conta, mas o raciocínio às vezes é bem mais simples. Geometria plana tem umas coisas meio mágicas, né, que acontecem, que são bem surreais no que diz respeito ao raciocínio. Mas aqui eu vou usar um raciocínio bem básico aqui. Então, o legal de você provar, às vezes, um resultado de geometria plana por analítica é que você dá endereço a tudo. Então, uma coisa legal é põe o paralelogramo no plano cartesiano. Só que quando você põe o paralelogramo no plano cartesiano, você pode colocar o vértice, alguns vértices, né, onde você quiser. E aí, é óbvio que a gente vai jogar a nosso favor, né? Vamos facilitar a nossa vida. Um dos vértices eu vou colocar como a origem, tá bom? Olha só. Eu vou colocar o plano cartesiano aqui. Então é muito comum usar a origem como uma referência para facilitar nossos cálculos. Deixa eu pegar aqui um lápis amarelo. Eu vou colocar aqui um vértice na origem. E aqui vai estar o paralelogramo. Então esse vértice A aqui, ele é 0, 0. Aqui eu vou colocar o vértice B. E aqui eu vou pôr o vértice C. Então, tá fazendo um desenho razoável. Bom, espero que não fique tão feio. Então, A, B, C e D. Vamos lá para as coordenadas, né? Aqui eu botei A e 0, desculpa, 0, 0, porque está na origem. Aqui eu vou colocar B e 0, né? Está em cima do eixo X, então o Y dele vale 0. Aí uma coisa legal, deixa eu marcar aqui. O que a gente anda, esse pedacinho que eu ando aqui é o mesmo que eu ando aqui. Então se eu colocar, vamos supor, aqui pela ordem CD, observa bem, o Y do ponto C é o mesmo Y do ponto D, é D também. Aqui eu vou apagar já para a gente ficar com espaço livre. E olha bem para o desenho, olha para o paralelogramo e percebe que o Y de C é o mesmo Y de D. Agora dá uma olhada no X. Quanto vale o X do ponto C? Olha para o desenho. O X do ponto C vale quanto? Se você observar aqui, como o X do ponto D é C, então esse pedacinho aqui é C e esse pedaço todo é B. Então o que eu andei para cá é o mesmo C. Olha ele aqui, ó. Então esse valor aqui é B mais C.
ou seja, o ponto aqui é B mais C e o Y é o mesmo D. Ok? Então, está aqui o paralelogramo. Temos o ponto 0, 0, temos o ponto B0, temos o ponto B mais C e D e temos o ponto CD. Ok? Está lá o paralelogramo. Agora, a gente vai tentar provar essa propriedade, que as diagonais se interceptam no ponto médio. Vamos traçar uma diagonal aqui. Essa primeira. Vamos traçar a segunda. Por enquanto, eu não sei se esse ponto de encontro aqui é realmente o ponto médio. É isso que a gente vai tentar provar, tá bom? Olha só. Então, vamos começar com o ponto médio. Ponto médio de AC, a primeira diagonal AC. Como é que se calcula as coordenadas do ponto médio? Então, vamos lá. X do ponto médio vai ser o x de A mais o x de C dividido por 2. Olha para a figura, quanto vale o x de A? 0. Quanto vale o x de C? Vale B mais C, dividido por 2. Então, ficou B mais C sobre 2. Vamos agora para o y do ponto médio. Vai ser o y de A mais o y de C dividido por 2. Como é que se descobre o y do ponto A? Olha ele aqui, ó, só olhar, 0. E o y do ponto C, olha lá, D. Então, ficou D sobre 2. Vamos escrever aqui. Qual é o ponto médio da diagonal AC? Vai ser o ponto B mais C sobre 2 e D sobre 2. Essa aqui é a localização do ponto médio da diagonal AC. O que a gente propôs ali foi provar que essas diagonais se interceptam no ponto médio. O que eu estou querendo dizer é que o ponto médio da diagonal BD é o mesmo ponto médio de AC. Se isso for verdade, não tenho certeza. Se isso for verdade, quando a gente fizer o ponto médio de BD, eu já fiz de AC, quando eu fizer de BD, tem que dar o mesmo ponto. Porque se der o mesmo ponto, é porque elas se cruzam na metade, certinho. Vamos tentar ver se é verdade isso ou não. Se der um valor diferente, então essa propriedade está totalmente errada, tá bom? Vamos lá. Ponto médio de BD. Vamos calcular o x do ponto médio primeiro. Olha para o ponto B. O x dele é B. Bzinho, né? Olha para o ponto D. Quanto é o x de D? C. Dividido por 2. Opa, por enquanto já está batendo, né? Agora vamos ver o y do ponto médio. Pega o y do ponto B. 0. Pega o y agora do ponto D de dado. Olha ele aqui. D. Sobre 2. Ficou D sobre 2. Então, realmente, está provado aí que o ponto médio de BD também é B mais C sobre 2 e D sobre 2. E com isso a gente finaliza a demonstração, né? Acabou aqui. A gente provou que em qualquer paralelogramo do mundo, as diagonais realmente, deixa eu colocar aqui, destacar, as diagonais realmente se interceptam no ponto médio. Ou seja, esse pedacinho é igual a esse e esse outro é igual a esse aqui. Isso está provado através da geometria analítica, tá bom? Essa aula foi para dividir um segmento em duas partes iguais, né? Ponto médio. A gente vai ver na próxima aula como é que divide um segmento em várias partes iguais ou até em partes proporcionais do tipo, na razão de 2 para 5, 3 para 4, como é que a gente faz isso, tá bom? Fica ligado, até a próxima.